Quando a gente é iniciante em um esporte, muita coisa passa pela nossa cabeça, ainda mais comigo, que comecei no Muay Thai literalmente do zero. Nesse vídeo, depois de quase 4 meses já fazendo aula, quer dizer, vai fazer 4 meses no dia 20, agora eu tô gravando esse vídeo no dia 13, que eu comecei a fazer Muay Thai, indo umas 3 ou 4 vezes por semana e a cada 15 dias eu faço um sparring na sexta-feira. E aí eu quero conversar com vocês o que mudou na minha cabeça daquela menina que se matriculou na academia e que tá indo na academia agora com frequência. Quando eu entrei no Muay Thai, eu literalmente já falei nesse canal que eu não sabia de nada, absolutamente de nada. Não sabia como é a luta, não sabia como nada. Eu já tinha visto algumas lutas de boxe e eu sempre achei a luta de boxe bem agressiva. Não sabia eu que o Muay Thai é tão agressivo quando você consegue encaixar uma cotovelada, por exemplo, é tão agressivo quanto o boxe. E não era uma coisa que me apetecia muito assim. Eu entrei no Muay Thai mesmo por causa de segurança. Eu não tinha assim, muito. Pode ser que um dia mude essa ideia. Conexão com o jiu-jitsu, eu tinha visto algumas coisas na internet, achei meio chatinho, assim, pro meu gosto. Acho meio parado em relação ao Muay Thai e em relação a ser uma menina hiperativa e tudo mais. Então eu achei o jiu-jitsu meio parado. Tudo bem, eu sei que pode ser um preconceito meu de nunca ter pisado ali no tatame, nunca ter lutado jiu-jitsu. Mas é o que eu tinha essa impressão de fora, sabe? Naquela época, tô falando uns 3, 4 meses atrás. Eu passei em frente da academia, vi lá jiu-jitsu, Muay Thai e também que tinha outra coisa, não é rapidor, era outra coisa que tinha lá, boxe. Jiu-jitsu, boxe e Muay Thai. Aí eu fui tirando assim na cabeça. Boxe é muito agressivo. Não vou fazer boxe. Jiu-jitsu é muito parado. Sobrou Muay Thai. Então vou me candidatar, né? Vou me inscrever no Muay Thai. Fiz uma aula experimental, gostei do professor, gostei da academia e me inscrevi. E quando eu me inscrevi, o meu maior medo era apanhar. Porque eu já tinha, eu acho que todo iniciante tem isso, né? Mas não apanhar como os iniciantes têm. Vou explicar. Eu tinha já apanhado de um pai de uma ex-namorada, que eu sou lésbica, e ele não concordava com o nosso relacionamento, então eu tinha medo de apanhar, porque eu também nunca fui uma pessoa agressiva, que brigava na rua, que brigava em escola, eu nunca fui esse tipo de menina. E o meu medo de apanhar no Muay Thai não era nem apanhar por apanhar, sabe? Era tipo apanhar ao ponto de eu não conseguir, por exemplo, ir treinar no dia seguinte. Porque eu queria evoluir, porque eu queria entender e compreender o que acontece. Porque, apesar de eu ser uma menina hiperativa, que eu tenho déficit de atenção e tudo mais, eu sou muito também de comunicação, né? Não à toa tô fazendo esse vídeo. Não à toa fiz jornalismo. Eu, então, preciso entender e conversar com as pessoas pra saber o que acontece. Então, por exemplo, muitas vezes na aula, com o meu professor mesmo, eu pergunto, mas por que que isso acontece? Isso é pra defesa ou isso é pra ataque, sabe? Eu, por exemplo, ainda não consegui pegar a ideia de que tô começando ali um spy com uma pessoa. Eu ataco ou eu defendo primeiro? Como é que é esse rolê todo? Eu ainda tenho essa dificuldade, sabe? O meu maior medo em relação a apanhar era apanhar o suficiente pra eu me machucar e não conseguir treinar mais. Porque eu queria continuar treinando. E por ter medo de apanhar, eu tinha também medo de como é que eu fazia nessa história? Com magia? Falei com o ChatGPT todo esse meu medo, né? Aí ele falou uma coisa no começo que eu acho que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, ó, do mesmo jeito que você tem como apanhar, né, que você vai receber como apanhar, com o tempo você também vai entendendo que você tem como se defender. Coloque na sua cabeça a ideia de que você é capaz de se defender. E eu acho que essa ideia do ChatGPT foi muito interessante, entende? Isso também quebrou o meu medo. E aí o terceiro medo que quebrou mesmo foi que eu falei isso pro meu professor. Eu falei, olha, como é que eu aprendo a apanhar? Porque eu tenho medo de apanhar. E um dia, eu já contei também isso no canal, ele me segurou assim, eu perguntei isso pra ele, ele falou, se proteja. E ele bateu a luva dele assim em mim de leve, mas com uma sequência muito rápida pra eu poder me defender. E eu acho que quando ele fez isso também foi uma época que eu quebrei também meu preconceito, sabe? Com o tempo, outras coisas foram acontecendo. Por exemplo, essa semana eu tive aula de defesa pessoal. Que, inclusive, no final desse vídeo, eu vou deixar a entrevista que eu fiz com a minha professora. Minha professora de defesa pessoal é um pouco diferente. Depois eu posso até falar o que eu acho também. Tô fazendo 3 meses, né, de defesa pessoal. Vou fazer um outro vídeo também falando da diferença de Muay Thai e de defesa. O que foi bom, o que foi ruim. Fazer as duas coisas juntas. Na aula de defesa pessoal, como minha professora fala, não tá muito preocupada, entre aspas, com a técnica. No sentido de que a gente ali não tem uma... A gente tem uma metodologia, né, porque ela trabalha o rapidô com a gente. Mas o melhor ali da defesa é a gente se proteger na segurança. Aprender a sair de espaços de vulnerabilidades. E aí na aula de
sábado, que eu faço aula todo sábado, a gente teve, por exemplo, a semana passada, aula de defesa. Defesa da defesa. Como é que você defende de um murro, de um chute? Como é que você defende dessas coisas? Teve uma coisa que a Bia passou, que foi que eu voltou usando agora no Muay Thai, que é simplesmente a defesa, quando você tira, por exemplo, vai vir um soco, você tira o soco da sua frente, você também esguiva, esguirça, sei lá, você tira o seu corpo da frente. Porque muitas vezes no Muay Thai, na academia que eu faço, a gente não trabalha muitas coisas de desviar. Por enquanto, até agora que eu tenho 3 meses, sabe? A gente trabalha muito mais a questão de aprender a se defender, aprender a defender pra cá, fecha a guarda e tudo mais. Se o soco vir, você aceita o soco. Aprende a aceitar o soco. Tá meio que complementando a defesa pessoal com o Muay Thai. Conseguindo não só levar coisas da defesa pessoal que são também e que podem ser dentro do Muay Thai, claro, e da defesa pessoal, por exemplo, no Muay Thai. Inclusive, teve uma coisa que aconteceu uma semana que foi muito interessante. A Bia tinha passado a defesa pra você tirar a defesa pra cá, né? Tipo, vai dar um murro, então você joga pra cima. E no Muay Thai tem essa, só que no Muay Thai você joga meio pra baixo, assim. E aí eu tinha falado pra Bia justamente isso. Um dia o professor tinha dado a defesa, ela tinha dado a defesa pra cima e o professor tinha dado a defesa pra baixo. Achava interessante como é que as lutas, elas meio se conversam entre si, sabe? E, claro, o Hapkido, inclusive, da Bia, como ela mesma falou na entrevista, ele é a união de várias técnicas. Tem jiu-jitsu, né? Tem um pouco de Muay Thai e tudo mais. Então, acaba que eles conversam entre si. Mas, de novo, eu não sabia de nada disso. Eu tava descobrindo o mundo. Eu não sabia absolutamente de nada. Eu caí de paraquedas no universo da luta. Então, tudo isso pra mim foi uma descoberta muito interessante. Mas o mais importante que eu acho que foi o aprendizado maior e que me faz continuar indo pra luta é a questão de você aprender a se defender. É a questão de você aprender que o seu corpo pode dar uns murros bons. Eu acho que a gente aprende a movimentar o corpo de uma outra forma que você não aprende em outras coisas. Porque, por exemplo, vamos supor a natação, que eu fiz um bom tempo, que eu amo também e um dia pretendo voltar a nadar. Cara, é muito legal. Você coloca o seu corpo no limite na água, você aprende a boiar, aprende, tipo, a dar braçada, aprende a respiração. Só que mesmo assim, você tá num espaço fechado ali, numa piscina, mas na luta é completamente diferente, assim, sabe? É uma questão de combate. E o combate tem a questão técnica de você dar o soco, revidar o soco, ou receber o soco e se proteger. Então, cara, eu não sei explicar direito, mas muda uma chavinha na sua cabeça, sabe? Fala, nossa, eu posso isso, eu consigo fazer isso. Consigo saber sair de determinadas situações, consigo me prevenir, assim. Hoje, eu já tenho a possibilidade de pensar sobre determinados espaços de vulnerabilidade que eu tenho. Uma coisa que antigamente eu nem tinha, sabe? Eu nem passaria pela minha cabeça pensar sobre isso. Então, meu caro, o que eu quero falar com esse vídeo é, entre numa aula de luta, se você tá vendo esse vídeo e tá com medo de entrar, se proteja. Não entra na aula de luta por causa das outras pessoas. Entra por causa de você. Aprenda a se defender. Não seja agressivo com as pessoas. E a gente vai ter que, infelizmente, lidar com violência nessa cidade. Principalmente a gente que é lésbica, mais parecida com o menino. Espero que não aconteça de novo comigo. Mas se acontecer, eu também espero que eu esteja o suficiente preparada para eu saber me defender e me proteger. Eu sou Mayra. Se inscreva aqui nesse canal. Tem vídeo umas 2, 3 vezes por semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.